Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, que a paz do Mestre Jesus permaneça sempre conosco. Então vamos mais uma vez, aqui na Associação Espírita Jesus de Nazaré, ter essa oportunidade de conversar um pouco mais sobre a doutrina dos Espíritos, sobre o Evangelho do Cristo. E hoje vamos falar um pouco, que o nosso tempo é curto, mas vamos falar um pouco sobre a obra, inicialmente a grande síntese, a obra do professor Pietro Baldi. E vale lembrar que na última terça-feira nós comemoramos a data do seu aniversário, 140 anos do nascimento do professor Pietro Baldi. Pietro Aleório Baldi, filósofo italiano, nasceu na cidade de Foligno, na região da Úmbria. Quis Deus assim, quis o Cristo assim, que o professor Baldi nascesse na mesma região onde nasceu Francisco de Assis. Então, assim como Francisco, o professor Baldi também fez a sua renúncia pelos bens materiais. Assim como Francisco de Assis, o professor Baldi amou o Cristo. Então ele vem nos trazer esse novo ideal, que aporta até nós na nossa época. Assim é a obra do professor Pietro Baldi, esse manancial de riquezas vinda do alto. E nós vamos falar nesses 30 a 40 minutos que nós temos. Então o nosso estudo hoje está pautado no livro A Grande Síntese, é a síntese da ciência e do espírito. E lá nós vamos abordar o tema A Nova Era da Civilização do Espírito. Então, o que seria essa nova era da civilização? A vinda desses novos ideais, o nascimento dessa nova civilização. Então, já no primeiro slide, nós vamos trabalhar com alguns conceitos, e vamos dar foco aqui, principalmente, a esse evangelho da ciência que Emmanuel nos traz. Ele diz que a grande síntese é o evangelho da ciência. Então Emmanuel coloca para a gente. Inicialmente nós vamos entender o que seria o pensamento do Cristo, conceitos fundamentais. O pensamento do Cristo é essa contínua emanação, essa fonte, esse sorvedouro, não cessa, Ele coloca, uma substância evangélica, a essência do evangelho, recoberta por uma veste científica. Então perceba lá que ele coloca a síntese da ciência e do espírito, Então ele traz essa síntese, essa nova visão, que ele chama de monismo, Nos apresenta uma lei, a lei de Deus, única, que vai reger todo esse processo. Então, o que faz a ligação dessa lei conosco é o pensamento do Cristo. É essa fonte, esse sorvedouro de luz. Então ele coloca assim para a gente. Vamos dar uma olhada aí no slide, para a gente começar a entender. Ciência e razão. Assim desce a ideia, e quando se fixa na matéria, já esgotou o ciclo. Então perceba que na oportunidade passada nós falamos dos ciclos evolutivos. Então perceba que aqui, quando a ideia fixa na matéria, esgota, fecha o ciclo, para nascer um ciclo novo, como a gente viu um tempo atrás. Então a ideia vem do alto até nós, e vai se fixar nas nossas consciências.
E lá no século XIX e XX, a base dessa ideia era a ciência, com que acreditava que tinha descoberto o absoluto. Então, olha só o que ele diz para a gente, né? Vossa ciência lançou-se num beco escuro, sem saída, onde vossa mente não tem amanhã. Então perceba que a gente queria descobrir esse absoluto, queria descobrir Deus, queria entender os nossos processos evolutivos, né, conscienciais, com base principalmente na ciência. Mas ele vai mostrar que ela é um ramo, é uma ferramenta desse processo, e não o fim. Ela tem uma limitação, como ele coloca, é um beco escuro sem saída. E a nossa mente não tem amanhã se a gente seguir só esse processo. Então ele coloca a ciência como esse ferramental, um instrumento que vai nos ajudar. Então existe uma lei invisível para vós, essa lei é Deus. Ela está dentro de vós. A nossa vida é uma exteriorização da nossa percepção da lei. Então perceba, ele nos fala dessa unidade, dessa lei que é Deus, e essa lei está dentro de nós. E aquilo que a gente chama vida, a nossa realidade, aquilo que a gente enxerga como a nossa realidade, é uma exteriorização da nossa percepção de Deus e da nossa percepção da lei. Então, a nossa caminhada e o nosso processo evolutivo, perceba que ele se dá na nossa percepção de duas formas, né? A externa, aquilo que a gente percebe como mundo físico, como a nossa realidade física, aquela que nós estamos inseridos nesse mundo, mas existe também esse processo interior, onde ele coloca para a gente que tudo nasce dentro desse processo. E a exteriorização é apenas essa percepção que nós temos. E à medida que nós vamos evoluindo, perceba que o mundo vai se transformando e mudando para nós. Então a visão daquele que ele chama de forte e astuto é totalmente diferente da visão daquele homem comum e daquele santo. Porque o mundo mudou? Não, a percepção do mundo que vai mudar. Ou seja, o seu interior que está mudando a cada instante, a cada momento, a cada vibração, a cada pensamento, a cada sentimento que você se aproxima de Deus, esse mundo exterior vai mudando e vai ampliando a sua percepção e você vai se aproximando dessa lei, abrindo esse horizonte consciencial em direção a essa lei. Então nós modelamos conforme nosso nível consciencial evolutivo, na faixa de vibração dos campos afins, criando alegria e dor conforme a justiça que merecemos. Então nós modelamos o mundo físico. Assim já fala Jesus, assim nos fala Emmanuel, assim nos fala André Luiz, Kardec. Nós modelamos, nós somos co-criadores de Deus. Então a todo instante nós estamos fazendo essa modelagem consciencial, física, não é? Física. Então, a partir do momento que a gente vai vibrando esses campos, não só o campo individual nosso, não é? Da nossa vida íntima, mas os campos afins, os campos coletivos. Então, a partir do momento que elevemos os nossos níveis conscienciais, a faixa de vibração vai mudar. E a nossa percepção do mundo também. Então perceba que ele coloca aqui no final, criando alegria e dor, conforme a justiça que merecemos. Então daqui a gente pode inferir que todo processo criado, todo processo que ocorre na nossa vida, ele é fruto da nossa escolha.
A alegria e a dor, elas nos chegam conforme a justiça que merecemos, conforme aquilo que nós criamos no nosso processo de jornada evolutiva. E perceba lá, ele coloca: não sufoqueis a luz do vosso espírito. Já nos dizia Jesus, não é? Já nos dizia o Cristo: não sufoqueis a luz do vosso espírito. Então dentro de ti vibra essa luz que está pronta dentro desse processo de queda, para que a gente possa crescer espiritualmente. Então sois luzes, que vibra a vossa luz. Está aí explicado no Evangelho. Dando prosseguimento, a nova civilização do Espírito é um conceito que antecipa uma mudança radical na humanidade. Então perceba os pontos fundamentais dessa nova civilização. Porque até então a gente, talvez, alguns de nós, não consiga visualizar nem sentir essa nova civilização que já nasceu, não é? E que está em processo de transformação. A gente ainda só consegue enxergar dor, destruição, sofrimento, porque ainda faz parte do nosso processo, faz parte da nossa caminhada. Mas além disso, no horizonte futuro, já vislumbra essa nova civilização do Espírito, onde lá eu vou encontrar uma sociedade orgânica, mais organizada, adaptada ao bem, onde todos vão trabalhar para um bem comum, deixando a competição de lado. E sim, agora a cooperação é que importa. O outro, o próximo, não está mais distante e ficará agora sim próximo. Evolução como espiritualização do ser, e não só mais evolução material. Porque até então a ciência nos trouxe isso, essa evolução material das coisas, nos dando funcionalidade, utilitarismo, mas agora uma evolução espiritualizada, ou seja, precisamos espiritualizar a matéria. Uma mudança ética e social, como eu falei anteriormente. Uma transformação profunda dessa sociedade está nascendo. E ele coloca o Brasil como um berço dessa transformação. Assim como coloca Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então o Brasil está nascendo como esse berço dessa nova civilização do Espírito, onde nós teremos nesse futuro agora uma ciência e uma religião sintetizada, integrada. É a síntese da ciência e do Espírito, os dois caminhando agora lado a lado, nos ajudando nessa transformação. Então, nessa nova era da civilização do Espírito, nós temos o pensamento filosófico humano e versus essa que ele chama de fenomenologia do universo. Então, de um lado, o que é que eu tenho? Observe aí no slide. De um lado eu tenho a razão, o pensamento limitado, não é? Do homem. Essa razão é o pensamento mensurável da criatura, como nos diz André Luiz, lá no livro Mecanismo da Mediunidade. Então eu estou preso
a esse racional, não é? A esse analítico, a esse pensamento mensurável da criatura, limitado, não é? Limitado, preso a esse mundo tridimensional. A minha consciência está presa nessa estrutura tridimensional. Eu não consigo pensar além, eu não consigo enxergar além. Eu só consigo enxergar a realidade dos sentidos, nada mais. Então o professor Baldi vem nos trazer algo maior. É aquilo que ele nos chama de intuição. Do outro lado, na fenomenologia do universo, ele nos fala: escuta verdadeiramente essa voz que contém o pensamento de Deus. Quem tem ouvido de ouvir, que ouça. Quem tem olhos de ver, que veja. E como nós nos fechamos nesse pensamento filosófico humano e colocamos a razão na frente de tudo. Do outro lado ele fala: precisamos ouvir essa voz. E essa voz contém o pensamento de Deus. É esse halo divino. Pensamento divino, pensamento incomensurável do Criador. Mais uma vez, como nos diz André Luiz, esse pensamento incomensurável, não é? Então ele coloca para a gente, qual é o objetivo disso? Sair dessa razão e ir para essa intuição, não é? Para esse novo processo. Melhorar-vos moralmente. É o que nós temos que fazer. Para que a gente possa atingir, sair de um nível para outro, precisamos nos melhorar em todos os sentidos. Só assim alcançaremos essa intuição. Então ele coloca a nova era da civilização do Espírito. 3 promessas que ele nos apresenta. Com isso, com esse processo de transformação, nós vamos, e ele bota lá, ensinar-vos-ei a vencer a morte, superar a dor e viver na grandiosidade imensa de vossa vida eterna. Do outro lado, a intuição, percepção independente do raciocínio. Olha só. Que podeis imaginar daquilo que o tempo vos prepara, vós que estáis imersos nesse átimo fugitivo. Então nós estamos presos nesse átimo, nesse pequeno instante, que pode durar milhões e milhões de séculos, bilhões e bilhões de séculos, mas para a eternidade é apenas um átimo, um pequeno instante. Então nós estamos presos ainda nesse processo, nesse instante. A nossa consciência está presa nesse instante. Ela só consegue enxergar esse instante. Porque vivemos num processo de materialização do Espírito. Então ainda não conseguimos vencer a morte. Não conseguimos superar a dor por processo de escolhas que nós criamos a todo momento, lançando para o futuro trajetórias que vai nos trazer consequências e por fim a dor para corrigir essas trajetórias. Não conseguimos ainda viver na grandiosidade imensa dessa vida eterna, porque estamos presos nesse átimo fugitivo. Então é uma percepção, como ele coloca aqui, independente do raciocínio. Independente dessa mente mecânica. Dessa mente presa aos processos tridimensionais. Ele coloca a intuição como esse ganho do homem do futuro. Falarei ao Espírito e vos reabrirei aquela estrada para o infinito. Então o objetivo de sua voz, na grande síntese, é essa através do professor Baldi. É reabrir a estrada que nós fechamos para esse infinito. Que a razão e a ciência fecharam. Vou repetir. Falarei ao Espírito
e vos reabrirei aquela estrada para o infinito, que é a razão e a ciência fechada. Porque nós ficamos presos na razão e só conseguimos visualizar a ciência. Então ela fechou esse caminho. E eis que é chegado o momento com essa nova civilização de reabrir essa estrada. Não é à toa que Jesus fala: eu sou o caminho. Porque ele conhece essa estrada, essa via que vai nos levar novamente ao retorno da lei divina. Está traçado já por ele. Então essa é a nossa rota, o nosso roteiro que teremos que seguir. Então de um lado eu tenho a razão e da outra a intuição. Percebam aí na figura, nós criamos essa barreira consciencial e não conseguimos transpassar essa barreira devido à estrada estreita dos sentidos. Eu que observa. Então é o espírito que observa. É o espírito do observador. Só consigo enxergar e entender dentro do processo da lei monista única o que os sentidos permitem. Com isso eu crio essa visão estreita, reduzida, e não consigo entender do outro lado da barreira o fenômeno por completo. Não consigo. Eu tenho apenas essa percepção local. Seguindo aí eu tenho a matéria é, em todas as suas formas, até nas menores, sustentadas, guiadas, organizadas pelo Espírito que, em diversos graus de manifestação, existe em toda parte. Então perceba que como tudo está ligado, inclusive a matéria. Precisamos transformar, não é? Mudar. Mas ele coloca, até a matéria, ela está organizada, sustentada e guiada por esses espíritos prepostos de Deus. E nós também fazemos parte desse processo. Somos esses co-criadores. Mas enquanto ainda olharmos para essa razão e materialidade, o que é que nós estamos construindo para a nossa vida e o processo coletivo? Porque tudo, desde o fenômeno químico até o social, é vida, regida por um princípio espiritual. Então o princípio espiritual está presente em tudo no processo, do átomo ao arcanjo. Em tudo é vida, como ele coloca aqui, desde o fenômeno químico até o social. A interação das moléculas já começa o processo, né, de agregação, de junção, para que a gente possa começar a reaprender a nos unir, a viver em sociedade no futuro. Começamos lá, no átomo, a nos aproximar do próximo. E esse processo se expande até o social, até o espiritual. Então perceba aí nessa figura, nós saímos desses campos conscienciais superiores. Esses campos onde o professor Pietro Baldi fala e chama de noures, é onde ele consegue se sintonizar, se ligar a esses campos superiores. Não é? Então eu tenho aí a minha consciência, como se fosse no meio desse processo, no meio do caminho, e o campo físico. Então eu preciso ter ressonância espiritual com esses campos superiores. Mas até então a minha consciência só consegue vibrar nos campos físicos, não é? Onde ele coloca aqui, ó, presta atenção, sintonia, capacidade de ressonância. Então eu tenho sintonia com alguns espíritos que eu consigo vibrar no mesmo campo consciencial.
Então essa sintonia, essa capacidade de ressonância, ela é física também, porque tudo é uno, tudo está integrado. Então eu tenho lá acústica, elétrica e também é espiritual. Então tem os campos de ressonância da eletricidade, da acústica, e tem os campos de ressonância do espírito. Então a consciência vai fazer vibrar esses campos. Então a ressonância do espírito, como está aqui indicando, como essa seta indicando para esses campos superiores, fará vibrar as civilizações futuras. Representa toda a vida do ser, dores e alegrias fictícias e contraditórias. Então toda a nossa vida está aqui nesse processo. O princípio vibratório de correspondência é o mesmo, como eu falei, tanto a parte física como a espiritual, porque a lei é una em todos os campos. Então essa lei, ela é una em todos os aspectos, seja ele material e espiritual. Então aqui eu tenho um campo comum de vibração, onde ele chama de subnormal, patológico ou involuído. Então existe esse campo subnormal, do involuído, do homem comum, do ser comum, e tem um campo supranormal. São elementos super-evoluídos do amanhã. É aquele homem do futuro que se apresentará com essa nova civilização do Espírito. Somos nós, amanhã. Teremos esse campo supranormal. E daí eu tenho essa ordem psíquica, que ele chama de campo da informação. Não são instrumentos mecânicos. Então eu tenho aí, primeiro, por evolução, expansão de dentro para fora. Então, como eu vou expandindo esses campos de dentro para fora, então eu vou criando esse processo de evolução. E pela visão da ciência, a pesquisa de fora para dentro. Então veja a dualidade, não é? E a intuição é essa consciência maior, essa consciência latente. Olha o que ele bota aí, ela é mais profunda que a normal, é a base da mais alta mediunidade, inspirativa, ativa e consciente. Então quem já atinge os campos de consciências noúricas superiores tem a base da mais alta mediunidade. Ela é inspirativa, consciente, ativa. Então esse é o processo que ele nos explica. Então estamos na última fase do esgotamento do espírito. É o que ele chama a indiferença. Perceba quantos de nós, tem essa indiferença pelo outro, pela vida, pela própria vida. É a última fase do esgotamento. É aquele ponto onde o ser se esgota e já não aguenta mais. É aí, nesse processo de dor imenso, que ele clama pelo alto, pelo Pai, pela lei. É desse ponto que vem o impulso, essa força ascensional que resgata o ser dessa queda profunda que ele mesmo se lançou. Então é a partir desse ponto que o espírito retoma a sua vida em direção a Deus. Então, da razão humana, que é um instrumento de pesquisa insuficiente para conquistar o absoluto, se apresenta agora essa revelação, esse novo princípio para a ciência e para a filosofia, um novo princípio para o espírito. A razão humana já ficou para trás, como ele bota aqui no quadro, porque ela é insuficiente para conquistar esse absoluto. Então eu trago essa imagem aqui. Nós já tivemos a oportunidade de falar um pouco
em outras oportunidades. Então saímos desse determinismo da perfeição. Perceba aí na figura o espírito pleno, onde nós tínhamos a plena liberdade do ser, as possibilidades infinitas do espírito. Nesse mundo consciencial primordial, orgânico, primeiro. Então era o determinismo da perfeição. E por escolha nossa, revolta, por egoísmo nosso, contraímos, condensamos, fragmentamos, quebramos a nossa consciência. O processo de queda é um processo de fragmentação consciencial do ser e revolta perante Deus. Criamos o determinismo da queda, como pode perceber aí. E aí criamos todos os nossos condicionamentos. E daí chegou a esse quadro aqui, ó. Então, eu criei esse quadro para a gente procurar entender como foi o nosso processo, né? De revolta, de orgulho, de egoísmo. Então, nós fragmentamos o infinito. Não fragmentamos o absoluto e o infinito, porque nós não conseguiríamos, mas uma forma de linguagem. Nós fragmentamos a nossa parte consciencial sistêmica, porque uma parte caiu, uma parte se fragmentou, mas uma parte nossa, ela está íntegra no sistema. Então, fragmentamos, descemos, né? Existia esse sistema único, orgânico, que foi que nós fizemos? Quebramos a simetria, uma quebra de simetria, aquilo que a gente chama de fractal. Aí eu digo que são sistemas autossimilar de consciências gerando a singularidade de cada eu. Cada eu criou uma singularidade consciencial. Cada eu criou, não é? Condensou esse vórtice consciencial em torno de si. Giramos agora em torno de si. Cada eu menor, não é? Quis ser maior do que a lei e do que Deus. É a figura do Adão e da Eva. Então nós repetimos esse processo, cada ser foi repetindo esse processo, uma sequência, não é? De quebras de simetrias, fomos descendo a níveis conscienciais. Quebramos o sistema em parte, não o absoluto. Então dessa quebra e dessa singularidade de cada eu é que vai nascer a singularidade e nasce nesse instante o tempo e o espaço. Aí nasce o tempo e o espaço. E ficamos presos nesse tempo e nesse espaço. E todo esse processo que o professor Baldi nos ensina é isso. É entender essa respiração sistêmica do ser para que a gente possa retornar. Porque a todo instante nós estamos respirando o sistema, vivendo o sistema. Se assim não fosse, nosso retorno seria muito mais difícil. Muito mais difícil. Porque nós somos seres altamente rebeldes. Rebeldes. E não queremos viver dentro da lei de Deus. Não queremos. Nós somos altamente desobedientes e não queremos obedecer à lei. Assim já falava Rustem lá nos 4 Evangelhos, tomo 1, quando ele fala do Cristo, sempre obediente aos espíritos prepostos, sempre obediente. Nós queremos fazer tudo ao nosso bel prazer. É como Suzy sempre fala, né? Alecrim dourado. Eu gosto dessa fala de Suzy, alecrim dourado. Então queremos ser sempre esse alecrim dourado, senhor de tudo, ciente de tudo, sabedor de tudo. E achamos já que nós estamos em níveis conscienciais lá em cima. Porque às vezes nós fazemos sim
um pouquinho do bem dentro da casa espírita, né? Dentro do nosso trabalho. Mas temos ainda muito caminho para caminhar. Muito caminho para caminhar. Temos que ser obedientes à lei. Então ele nos fala, surge essa respiração sistêmica do ser. Esse pensamento íntimo que existe na criação, ou seja, seres mais espiritualizados, intuição. Isso se dá pelo esse processo que eles chamam de revelação. Então daí tem esse nosso mundo caótico, a nossa mente chegou até aqui. Olha aí, ó, nossa mente, mundo caótico. E nós nos prendemos nesse mundo, olha o sol aí, ó. Nós nos prendemos a esse mundo, onde regidos por leis matemáticas, leis físicas, psicologia, religião, filosofia, arte, enfim. Toda a fragmentação do ser está aí nesse mundo. E nós achamos que é único, que é finalista. Não. É apenas faz parte da nossa caminhada. Perceba-se que as linhas de força, esse fluxo contínuo de força, né? Eles vão convergir para aquilo que eles chamam de princípio único, o monismo. Tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente entende, todo o nosso ser vai convergir para isso, para esse monismo. Porque saímos dessa indiferença, dessa última fase do esgotamento no interior da matéria, não é? E nós criamos essa realidade do sentido exterior da matéria. Então tudo isso vai convergir para um conceito central, único e simples. Existe uma lei que dirige tudo. Então é um funcionamento orgânico do universo que faz isso aí, que converge esses fluxos contínuos de forças, convergirem para esse princípio único. Não é? É um funcionamento orgânico do universo. Porque até então criamos realidades fracionadas por barreiras do espaço-tempo. Então a nossa realidade está fracionada, quebrada. Já estamos perto aí do nosso, se aproximando, né, do nosso fim, do nosso estudo. Então nessa caminhada evolutiva, nós temos aí o plano humano da nossa evolução. Então a princípio eu tenho um ser, perceba aí nessa imagem, exclusivamente animal, que precede evolutivamente o aparecimento do homem ao longo da escala zoológica. E aí segue. Eu tenho um segundo tipo, ele coloca pra gente, olha só, dentro desse processo todo, dessa caminhada, né? Nossa volta para o sistema, nossa volta para a lei. Eu tenho um tipo selvagem, o delinquente, que representa o homem e, não obstante morfologicamente parecido, permanece ainda substancialmente no estado animal. E depois, eu tenho esse terceiro aqui. Terceiro tipo humano dominante, que representa uma transformação mais ou menos adiantada animal ao homem. Então perceba a nossa escala, né, ascensional, mas ela não se dá em linha reta, a gente sabe disso. Então aí eu tenho no centro, né, esse homem comum, essa nossa vida do dia a dia comum aí, né, que a gente está em nossos processos diários de encontros e reencontros, percebam aí na figura, né? A nossa vida corrida, o nosso caminhar. Pronto, esse é o nosso processo, a nossa batalha diária de cada dia aí pela vida, né? Chegamos até esse ponto. Então perceba que depois eu vou ter mais alguns níveis para subir, que seria, não é, o super-humano, como ele colocou para a gente aí. É o excepcional, será o tipo normal humano do porvir, do amanhã, representante da transformação completa do animal em homem, que nós representamos aqui em três figuras, não é? Não em níveis superior,
né? Ou inferior, não. Mas um homem mais intelectualizado, né? A matéria mais intelectualizada, o santo e esse super-homem. Então isso será esse homem do amanhã. É esse homem do amanhã que vai compor essa nova civilização do Espírito. O de baixo, ele está bem armado com os recursos da força e da astúcia, que impera ainda no nosso dia a dia. A força ainda impera e principalmente a astúcia. Já esses espíritos, não é, mais integrados com essa nova civilização, eles estão armados sim, mas dos poderes espirituais do amor evangélico. Aquele amor que o Cristo veio trazer a sua essência. Aquele amor pelo próximo. É esse amor que vai estar mais latente nesse homem. Então, com isso, nós temos ainda essa grande batalha dentro de nós. O ser inferior nos arrastando, nos deixando presos nessa materialidade, e o ser superior nos convidando, nos conclamando para ascender. E dentro de nós esse processo íntimo, consciencial, de angústia, não é? Que aí nasce dentro de nós. Então agora é natural que cada um desses tipos se comporte diversamente na vida segundo o nível da evolução alcançada. Os instintos ou molas interiores que moverão serão diversos de indivíduo para indivíduo, cada um segundo o seu diverso modo de conceber a vida. Cada um viverá segundo a sua filosofia diversa, que é a sua particular visão dada pela própria natureza, da qual deriva um particular modo de conceber, julgar e agir. Lá em Mateus, ele coloca assim, o capítulo 13, versículo 16, olha o que ele coloca. Mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, vossos ouvidos, porque ouvem. É isso que Jesus está nos conclamando, nos chamando a todo instante, para que a gente possa ouvir verdadeiramente Deus que está nos convidando, nos chamando, nos levando de volta para casa. Que possamos ter esses olhos de ver essa graça, essa grandeza espiritual que se revela para nós. É isso que ele faz, que ele fala. Então, o evoluído alcançou a verdadeira liberdade que somente o conhecimento pode otorgar. É a liberdade de autodirigir-se conscientemente e não a de obedecer aos próprios instintos, como nós fazemos. A consciência alcançada conduz ao uso dessa liberdade na espontânea adesão à lei de Deus, tornando-se seu operário para colaborar organicamente no funcionamento do universo. Então é isso que nós seremos amanhã, esses colaboradores de Deus, para tornar o funcionamento, não que o universo, o funcionamento desse universo orgânico já não esteja perfeito, mas nós precisamos nos integrar a esse organismo, não é? E não mais obedecer aos próprios instintos como está aí, alcançar essas consciências superiores. Este será o tipo de homem que a evolução produzirá no futuro. Saberá dirigir consciência e conhecimento à sua vida e poderá tomar parte nas diretrizes do fenômeno da evolução em seu planeta. Então, mais do que nunca, nós seremos esses co-criadores. Olha como ele bota aqui, ó. Poderá tomar parte nas diretrizes do fenômeno de evolução em seu planeta. Perceba a que nível consciencial nós vamos poder ajudar a lei divina. Pois é, essa é a ideia que o professor Baldi nos fala dessa nova civilização. É lógico que o tempo é curto, né? Só foi uma explanação simples, mas de coração, de todo carinho para vocês. Então, lá no livro Profecia
professor Pietro Baldi coloca na Gênesis, na segunda obra, ele fala: o Brasil é verdadeiramente a terra escolhida para berço dessa nova e grande ideia, que redimirá o mundo. Então perceba a responsabilidade que nós temos em reencarnar no Brasil. Não é à toa que nós somos escolhidos. Não é à toa. Que possamos fazer da nossa vida, que possamos seguir a nossa caminhada que o Cristo nos apresenta a todo momento. Que possamos tomar rédea da nossa vida e da nossa caminhada evolutiva. Assim como o professor Baldi nos apresenta e nos dá esse presente maravilhoso que é a sua obra e a grande síntese que veio trazer essa nova alvorada do amanhã, esse novo alvorecer de um novo dia espiritual. Que Jesus possa nos abençoar agora e por todo sempre. Viva Jesus!